Os dois primeiros painéis nos trouxeram um horizonte de conhecimento e descobertas sobre as possibilidades que a tecnologia apresenta, o que nos leva ao tema que versa sobre o painel que versa sobre o próximo tema, segurança e cyber. Para darmos início ao painel sobre segurança e cyber, convido ao palco o presidente da BBTS, Flávio Basílio. O Conselheiro Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade da Agência Nacional de Proteção de Dados, Fabrício da Mota Alves. O gerente-geral na Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil, Fernando Ferreira Martins. O gerente-geral na Unidade de Cyber e Prevenção de Fraudes do Banco do Brasil, Rafael Machado Giovanella. E o líder para negócios de segurança na América Latina da VMware, Charbel. Muito boa tarde, espero que todos tenham desfrutado do nosso coffee break, tenham reabastecido as nossas energias, porque o tema agora vai misturar dois grandes assuntos, na verdade, três grandes assuntos, que nós vamos falar aqui de segurança física, vamos falar também da parte de cyber, e estamos contando com o privilégio também de termos a Agência Nacional de Proteção de Dados para nos falar sobre coisas bastante atuais e como tratar possíveis vazamentos. Para começar esse tema, acho que é já importante a gente começar bem com o pé direito. Fabrício, olhando essa parte de vazamento de dados, são várias instituições financeiras que estão, na verdade, registrando problemas relacionados a ataques cibernéticos e também reportando vazamento de dados. Em algum momento, não está claro para o mercado o que é um vazamento de dados e o que é um ataque cibernético. E mais do que isso, além de não estar claro essa convergência de conceitos, nos parece que alguns dos atores não estão reportando esses eventos, ou por uma deficiência relacionada ao entendimento, ou talvez por uma brecha regulatória e normativa. E aí, já querendo entender, como é que vocês estão vendo essa questão de vazamento de dados misturada com a questão do ataque cibernético? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite e fazer um disclaimer necessário, porque eu sou conselheiro consultivo da NPD, então é sempre importante falar que eu não falo em nome da NPD e nem do conselho. Eu sou um membro e, obviamente, estou participando ativamente dos debates e vou compartilhar um pouco da nossa visão em relação a esse tema, que é o tema talvez mais sensível de toda essa discussão em matéria de proteção de dados. Todo recorte que nós vamos fazer aqui é um recorte necessário de se dizer que é feito a partir da visão de incidente de segurança que envolve dados pessoais. Então não é qualquer tipo de informação, não é qualquer tipo de dado e nem qualquer tipo de incidente. São aqueles que têm como repercussão exatamente um tratamento, o afetamento de um tratamento de dados pessoais. A LGPD, ela acaba não conceituando de forma clara o que seria um incidente. Ela sugere que o incidente de segurança seria qualquer acesso indevido ou qualquer disponibilização indevida, e ela usa a expressão vazamento em uma certa passagem, mas não traz a definição do que seria isso. A NPD promoveu uma orientação, ainda não totalmente formalizada, em seu site eletrônico, em que ela indica que o incidente é exatamente qualquer acesso indevido ou qualquer disponibilização irregular de dados pessoais. Então, um ataque cibernético pode ser configurado um incidente de segurança? Pode, se houver, de fato, o afetamento dos dados pessoais, ou o acesso indevido, ou um tratamento que se possa configurar como um tratamento irregular. E, obviamente, que isso tem uma repercussão profunda, mas a Lei de Proteção de Dados, ela também cria um certo filtro. Qualquer incidente de segurança deve ser comunicado à NPD? Não, não é qualquer incidente de segurança. É necessário realizar o que nós aqui entendemos e que a NPD sugere como sendo uma prática necessária, uma avaliação de risco.
A lei, quando ela trata do incidente, da comunicabilidade dos incidentes de segurança, ela informa que deve ser comunicado, ou seja, a obrigação legal de comunicar pressupõe um nível de risco significativo ou de dano ao titular. Então, na sua avaliação de risco, você precisa avaliar, de fato, fazer aquela ponderação na sua matriz, o cálculo ou a ferramenta para fazer esse cálculo, que não é sugerida pela NPD, mas você pode usar os mais comuns do mercado, do mundo inteiro. Você faz essa avaliação, constatado um risco de dano, que a gente na prática acaba sendo de médio para alto, ou até um nível, dependendo da sua classificação, ainda mais elevado, esse sim é o momento de se notificar. Ou se você promove uma avaliação de dano efetivo, se você tiver como dimensionar que aquele incidente repercute em dano ao titular, também é o caso de notificar. O que a NPD faz é promover uma abertura, no seguinte sentido, o agente de tratamento não sabe qual o dano, mas isso da extorsão. Então isso tem sido muito comum, mesmo quando a gente envolve Polícia Federal ou Polícia Civil, dependendo da situação, tem sido muito recorrente. A NPD vai recebendo, tem recebido esses comunicados, ela ainda não está processando esses comunicados em relação às consequências deles, porque o comunicado de incidente, ele revela o incidente em si e ele pode ou não atrair responsabilidade administrativa sobre o agente de tratamento. Essa responsabilidade ainda, e ela pode se transformar num processo sancionador. Então, o procedimento formal de comunicação, ele inaugura um processo administrativo na NPD, mas esse processo ainda não tem uma repercussão definida. Ele pode se tornar um processo sancionador em que a autoridade constata elementos suficientes de alguma responsabilização e inaugura, então, o processamento, aí vem a ampla defesa, vem o contraditório, vem a instrução do processo, todos aqueles elementos, e ao final vem o julgamento dessa infração, dessa possível infração, com consequência de punição. Ou pode ser arquivado, pelas razões que todos sabemos. Foram adotados todos os procedimentos, o risco é relativamente baixo para o titular, então houve a adoção e a contenção do prejuízo e a satisfação do titular, no caso de contratar serviços de monitoramento, de CPF, que são medidas consideradas boas práticas. Então, tudo isso são pontos desse cotidiano de incidente que tem acontecido no Brasil. Sempre aconteceu, bom, não vou dizer sempre, mas é muito comum, só que agora tem um novo ambiente regulatório que traz uma nova camada de responsabilidade, uma nova camada de preocupação e uma nova camada de danos e prejuízos à imagem, à reputação das instituições. Mas a NPD vem promovendo as investigações, vem promovendo o processamento, e até o momento não houve ainda nenhum caso de punição. Provavelmente porque a resolução estava em consulta pública, mas temos que ficar todos atentos, porque a consulta pública foi encerrada no dia 15 de setembro, e tudo indica que a resolução para a dosimetria, para o regulamento da dosimetria das penas, deve ser publicada nas próximas semanas. Nós aqui do Conselho, assim como alguns atores do mercado, temos uma percepção de que provavelmente, quando a resolução entrar em vigor, teremos então os primeiros casos de sanção e punição em relação à LGPD. Fabrício, até aproveitando aqui, você trouxe luz a alguns temas que para a gente é muito relevante, porque em alguns momentos a gente vai estar trabalhando com conceitos abertos. A gente vai ver isso, né, Rafa, em relação ao que é um vazamento de dado, o que é um ataque cibernético. A gente percebe que isso não está claro. Em alguns momentos, o ataque cibernético ele tem o objetivo só de capturar o dado, e aí a gente entra num segundo conceito aberto, o que é um dano, o que não é. A gente pode entrar numa situação que um vazamento do CPF ele é danoso ou não é. Um vazamento, às vezes, de um número de cartão. Muito bom. Pode ser que em algumas situações seja, pode ser que não seja se tiver bloqueio. E, principalmente, a gente percebe que as instituições, principalmente as instituições financeiras, e particularmente o Banco do Brasil, têm investido muito. E a gente sabe que, dentro desse conceito, todo o mercado trabalha não com a ideia de se vai acontecer um ataque, mas quando. E quando a gente entra nessa ideia do quando, nós vamos perceber que alguns ataques eles são previsíveis e evitáveis e outros não. Então, eu queria explorar um pouquinho mais esses conceitos, né, como é que vocês estão olhando, e trazer um exemplo de vazamento de dados, como esse que aconteceram agora no mercado financeiro,
de informações. A gente não teve nenhum dano financeiro, só vazamento de dados, mas sem, pelo menos até o momento, pode ser que na derivada, né, no decorrer do tempo, esses dados possam vir a serem usados num segundo ou no terceiro ataque que gere perda financeira a partir de engenharia reversa para o usuário, mas a questão é que é difícil de fazer toda a trilha desse processo. Mas, no evento em si, se a gente for pegar naquele vazamento em si, não teve aparente, dentro desse conceito aberto, dano financeiro ou dano grave. Então, eu queria que você abordasse um pouco esse tema, como é que está sendo a visão, o tratamento, e principalmente colocando luz sobre quem está adotando as melhores práticas e de quem não está adotando as melhores práticas. Perguntas muito boas e bastante preocupantes, porque, de novo, o conceito é aberto, a lei não apresenta essa resposta. Existe um indicativo do que seria uma compreensão sobre o dano, tanto na resolução número 1 como na resolução número 2. A resolução número 1 da NPD, ela promove o procedimento de fiscalização e o processo sancionador. E a resolução número 2, ela promove as normas de flexibilização para as regras de LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte, né? São microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas naturais que realizam tratamento de dados pessoais para fins econômicos e por aí vai. Tanto em uma resolução como na outra, o que a NPD sugere, e ela não define nenhuma das duas o que é dano, o que ela sugere é que causaria dano para o titular um incidente de segurança que o impedisse de exercer direitos patrimoniais, direitos não patrimoniais, que o levasse a uma constatação evidente de prejuízo financeiro, e aí entra, por exemplo, as fraudes financeiras, que o leve à constatação também evidente de prejuízo moral. Eu respondi, mas não respondi. Eu sei que não. Por quê? Porque tudo isso é subjetivo. É, aliás, objeto de crítica também. Quando a NPD publicou agora o regulamento sobre a dosimetria das penas, nós formulamos essas críticas. Os conceitos continuam abertos. Porque o que é impedir o titular do exercício de um direito, por exemplo? O de exercício de direitos é um conceito extremamente aberto, que eu acho que mais dificulta, Flávio, do que facilita a compreensão sobre o que deveria ser entendido como dano. E mesmo nos esforços de tentar direcionar isso, como eu vi algumas contribuições, para direitos fundamentais, eu continuo sendo extremamente subjetivo. Nós temos 79 incisos no artigo 5º, nós temos dezenas de incisos no artigo 6º, fora os direitos fundamentais que estão espalhados na Constituição. Então, continuo tendo dificuldade de compreensão. O que o mercado tem adotado como prática? Uma visão conservadora, ou seja, qualquer tipo de impacto que, de fato, leve a uma compreensão de um possível prejuízo, e aí o conceito de dano mesmo associado ao prejuízo, sobretudo financeiro, então já se assimila dessa maneira. O caso que você colocou aqui agora é muito interessante, porque no caso de informações cadastrais, por exemplo, que foram vazadas ou que foram atacadas e foram obtidas, sem informação financeira, sem dados financeiros, só cadastrais, por exemplo, provavelmente isso não gera um dano, senão um incômodo. Então, num cenário como esse, certamente eu direcionaria a questão para um evento de baixa repercussão, ao ponto de nem sequer ter que notificar a NPD. Mas aí, se você coloca esse mesmo cenário em larga escala, ou seja, eu coloco ali que foram afetados dezenas, centenas de milhares de titulares, já começa a ter uma dimensão diferente do mesmo caso. Então, continua sendo muito subjetivo. O que se faz, o que tem se feito no mercado é a adoção de uma postura conservadora, o que não é o melhor cenário, porque isso gera uma onda de notificações desnecessárias
à NPD. E o mais importante, isso gera uma mobilização interna dos agentes de tratamento que talvez pudesse ser contornada se houvesse maior clareza. Ou seja, não vou notificar, fico tranquilo, adoto as medidas, documento o que eu fiz, faço a avaliação do risco, constato que ele é baixo, documento essa avaliação, reporto para as instâncias competentes na minha empresa e, por isso, se dá como vencido o assunto. Mas, em função desse conservadorismo, muitas empresas, muitos agentes de tratamento estão notificando o que eu digo que é desnecessário. Então, enfim, você acaba promovendo dessas centenas e talvez milhares de notificações que a NPD está recebendo, boa parte delas deveria ser até arquivada em função da baixa repercussão. Mas como não há o parâmetro objetivo, a NPD mantém esse flanco aberto, gerando ansiedade, gerando uma série de inseguranças para os agentes de tratamento. A gente está batalhando contra isso, mas depende um pouco de esforço da própria autoridade para concluir o processo de regulamentação da lei. Aí a gente fica mais confortável com relação a isso. Perfeito. Eu acredito que todos nós aqui ficamos bem atentos à sua fala, porque é um assunto que todos aqui queremos entender como é que vai funcionar. É uma lei que teve um impacto gigantesco no sistema financeiro, acho que em todas as empresas, mas no setor financeiro, devido à repercussão de dados, a questão da vinculação com o cyber, ganhou uma dimensão muito forte. E aí eu queria até aproveitar, usando essa questão do vazamento de dados, do dado cadastral. Eu não vou entrar ainda no dado financeiro nem na fraude, vamos entrar no dado cadastral, um dado mais simples. Chabel, olhando o mercado e a parte de engenharia reversa, você pode nos dizer, por exemplo, o que a gente conseguiria fazer a partir de uma informação cadastral? O que você tem visto no mercado? Como é que os grandes atores estão se comportando? Como é que eles fazem o processo passo a passo até conseguir um êxito num vazamento mais crítico de informação? Tá. Bom, primeiro, obrigado, pessoal, por estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco dessas ideias, mas eu acho que, assim, tenho certeza, é muito difícil você classificar dados. É extremamente complicado. O dado confidencial para uma instituição financeira é totalmente diferente do dado confidencial para uma, sei lá, para uma telecom, né? Mas pegando esse gancho do dado que vazou, o dado tradicional, puro e cru, vamos pegar um nome de e-mail, ou um endereço de e-mail, ou um domínio mais sigiloso, etc. Se você pegar o grande ataque da moda, é o ataque de ransomware, que ele começou basicamente, todo mundo pensa que ele é muito novo, né? Não, esse ataque já é bem antigo. Hoje a gente já tem vários modelos de ataques de ransomware e hoje ele já virou de dupla, tripla extorsão. Então a pessoa vai lá, criptografa seus dados e pede um resgate. Depois que você paga o resgate, e por incrível que pareça, vocês podem acreditar, assim, muitas empresas, a VMware em si atuou em vários desses ataques, em grandes companhias, tanto setor público quanto privado, em vários segmentos. Tá? A gente pode entrar em detalhes depois sobre isso, mas uma das grandes coisas que a gente vê é o quê? A exploração da credencial, a credencial de acesso. Então, e isso é aberto, acho que a maioria das pessoas conhecem, existe um site que chama Have I Been Pwned, que é para você saber se os seus dados já foram vazados em algum desses vazamentos mais conhecidos de mercado. O grande X da questão aí está muito relacionado à fraude, isso é fato. Seja a exploração do sistema operacional, seja a invasão do sistema operacional, seja a extorsão e por aí vai. O método mais tradicional, e existe uma questão muito... que o MIT desenvolveu uma pesquisa que é se eu consigo predizer a sua próxima senha. Tá? Então, de uma gama de pesquisa de usuários comuns, hoje existe uma assertividade de 60% de eu saber qual é a sua próxima senha. Por quê? Porque consciente ou inconscientemente, você segue um padrão de senhas. Tá? Você pode mudar alguma coisa. A gente faz até aquela enquete básica aqui. Quem aqui usa a senha Arnold Schwarzenegger para logar? Ninguém. Até porque nem o Arnold Schwarzenegger sabe escrever o nome dele. Então, assim, e pior do que isso, eu tenho certeza que o próprio banco tem as métricas de gerenciar as senhas deles, colocando, além da complexidade, caracteres especiais.
Pior do que isso, você tem que mudar de 3 em 3 meses, em alguns casos de mês em mês. O que essa pessoa faz? Coloca a senha lá, sei lá, administrador arroba 123, virou os 3 meses, administrador arroba 124, né? Ou, sei lá, 567, alguma coisa nesse sentido. Então é fácil prever senhas. Por quê? Porque é muito simples. Se você for fazer uma pesquisa, já vazaram praticamente 90% da base de dados do LinkedIn. Quem aqui não, eu não consigo ver, pessoal, mas quem aqui não tem LinkedIn? Né? É a base de tudo. Vazaram agora, na semana passada, eu lembro, um primo de uma outra instituição financeira lá de São Paulo me ligou e falou, Charles, meu cartão de crédito está cadastrado na Uber. Eu estou citando os nomes que são públicos, tá, pessoal? Preciso bloquear o meu cartão de crédito? Não sei, eu recebo SMS cada vez que tem uma transação no meu cartão de crédito. Eu busco ser a pessoa mais informada possivelmente. Porém, aquilo que você citou, por que os ataques acontecem aos finais de semana, véspera de feriados, e normalmente à noite? Primeiro, é o turno mais caro. Você sabe disso, você paga o seu Red Team e o seu Blue Team mais caro para responder incidentes em esse horário. É mais difícil contestar. E a parte financeira, hoje você tem seguro para pagar ransomware. Você consegue fazer seguro, tanto da proteção de dados, quanto para restaurar o seu ambiente, para pagar o atacante. E é um absurdo. E por incrível que pareça, olha a analogia que a gente vai fazer. O atacante, o criminoso virtual, ele é fiel a você. Entendeu? Se você pagar o resgate, ele vai te dar o seu ambiente, a sua infraestrutura de volta. O problema é que daqui a um mês ele vai te cobrar para não expor os seus dados na internet. Essa é a segunda extorsão. Tá? E aí vem a terceira, que é o que a gente tem visto muito no mercado, que é a extorsão baseada em recuperação e o disaster recovery. Ele consegue também infectar esse ambiente. E, voltando ao dado, por que o dado, a classificação do dado, ela é complexa? Porque a maioria, e eu digo que 9 de 10 ataques, ou de 10 incidentes que a VMware atuou direta ou indiretamente, 9 estavam relacionados a vazamento de informação ou a credenciais, tá? Credenciais de acesso. E aí a gente não está falando de dados de cartão de crédito, a gente não está falando de conta bancária, esse tipo. Muita gente me pergunta, a sua conta bancária, a sua chave Pix é um dado confidencial? O meu não. Peguem meu Pix e pode mandar dinheiro para mim à vontade. Minha conta bancária eu passo, porque você não pode saber a minha senha. Minha senha já é uma coisa um pouco mais crítica, que você não pode ter acesso ao segundo fator de autenticação. Certo? E o segundo fator de autenticação, a gente viu ataques tão avançados, quando a gente pensa em ataque assim, o ataque à instituição financeira. Caramba, quanto de proteção o Banco do Brasil não investe por ano? Quantos firewalls, quanta microsegmentação de rede, quanto IPS, IDS, filtro de conteúdo, controle de acesso. Todas as instituições passaram e tem esse... A gente pode citar algumas marcas que sofreram ataques públicos. Sei lá, a Renner. A Renner investe um absurdo, um caminhão de dinheiro em segurança da informação. Tá? Várias instituições, o Banco do Chile, um absurdo, e tomaram uma cortina de fumaça em ataque de ransomware e uma fraude pelo canal do SWIFT eles reportaram 10 milhões de dólares, mas quem estava lá sabe que tem aí uma inconsistência nesses dados. Então, a classificação da informação é complicada. E o seu dado, a sua credencial, é a coisa mais importante que você tem. Tá? A mais importante que você tem. Tanto para a instituição que você trabalha, quanto pessoalmente para você. Por quê? Porque, querendo ou não, você representa a marca que você trabalha. E se a marca que você trabalha é afetada por um problema que você pode ter gerado, isso também é um risco operacional absurdo. Ninguém quer passar por isso. Acho que, em resumo, basicamente é isso. Não, você trouxe alguns assuntos que são muito importantes e a gente fica até na obrigação aqui de fazer reflexões importantes para a nossa gestão. Primeiro, será que a gente está fazendo uma política adequada de senhas? Porque você acabou de mencionar de forma muito clara a necessidade da credencial, de ter o zelo por essa credencial e ter um padrão de senhas que seja suficientemente aleatório, ou pelo menos que tente mudar algum comportamento para que não seja passível de ser estimado a partir de um vazamento pretérito. Quem já fez esse experimento de checar, você com certeza vai perceber que a gente já teve vazamento.
Eu já fiz isso uma vez, eu tive 3 vazamentos em sites que pegaram algum tipo de credencial. Acho que se todos aqui fizerem o exercício, vão achar essa credencial. E aí, acho que tem um ponto aqui para refletirmos, qual é o nível que nós estamos exigindo de mudança de senha de todos os colaboradores e treinando esse tipo de situação. Então, trazendo nessa ideia, eu queria abordar primeiro, Rafa, no que o banco mencionou no BB Day de sair dessa ideia de ter uma senha. Parar com a senha numérica e usar a biometria. E, ao mesmo tempo, eu queria que você, em algum momento, a gente conversando, você trouxe a ideia do poder da criptografia que é usada dentro do Banco do Brasil, seja na saída, que faz uma dupla criptografia, e depois, de sorte que o banco não consegue nem ter acesso à senha do cliente. Ou seja, nem que se o banco quiser ir lá no banco de dados, ele terá esse acesso. Então, eu queria que você abordasse, primeiro, essa solução tecnológica que é usada pelo banco, como é que é feita essa solução, e como que o banco está preparando ou estudando essa mudança para um padrão sem senha. Boa pergunta. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite. Bom, a questão da senha, eu acho que você trouxe uma reflexão bastante interessante, né, sobre as senhas e como a gente cuida do próprio acesso à nossa carteira, à nossa conta bancária, né? Uma pesquisa aí que fala sobre as principais senhas mais utilizadas no mundo, e é interessante. A senha mais utilizada é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A segunda é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira é senha. Senha é senha. A quarta no Brasil é Flamengo. Lá fora não sei qual que é. E por aí vai. Então, assim... E aí eu faço uma brincadeira sempre que, às vezes, a gente pensa em como é que eu vou proteger o meu dinheiro, né? Então, eu compro lá um cofre enorme, com 10 centímetros de aço de cada lado e tudo mais, com uma fechadura daquelas bem complexas, que eu tenho que girar 32 vezes para um lado e parar num número, mais 25 para o outro e tal. É tão complexa que vem com um papelzinho com a senha, né? Mas aí, para não perder aquela senha, eu colo do lado do cofre. Então, isso ajuda bastante a proteção de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, primeiro que senha, de fato, é um instrumento de autenticação que existe há muito tempo. Ele não é o mais forte, e ele nunca vai ser o mais forte, porque a senha é o que você sabe, e o que você sabe você pode passar para outros. E biometria, que é algo que a gente vem discutindo bastante, é o que você é. E o que você é, você não consegue passar para frente. Então, o nosso grande esforço nesse momento tem sido, principalmente olhando para o cliente, nosso cliente bancário, em fazer com que ele fuja da senha para ir para um componente de biometria. A gente já usa há muito tempo biometria digital nos nossos terminais de autoatendimento e estamos em fase final de implantação da biometria facial nos nossos canais mobile. Por que isso, né? Hoje a gente vivencia, principalmente no país, desde o advento da pandemia, uma digitalização do cliente bancário muito forte. A própria pandemia trouxe, o próprio auxílio emergencial trouxe 70 milhões de cidadãos para dentro do mundo financeiro, o mundo digital, um mundo com outros riscos que eles não estavam acostumados. Eu sempre brinco que para a gente dirigir, a gente tem que fazer uma autoescola e tirar a carteira, mas para mexer numa conta corrente, no mundo digital, talvez a gente tivesse que fazer também uma autoescola para aprender a navegar nessa estrada virtual, né? Mas muita gente não estava preparado para isso e a gente sempre aprendeu desde criança a ter cuidados no mundo físico. Não entre em um beco escuro, não dê informações para qualquer um que te aborde, guarde a sua carteira, tranque a porta da sua casa quando sai. E no mundo virtual a gente não teve essa educação. E no mundo virtual a gente acha que está bem protegido. E é aí que os criminosos nos atacam os nossos clientes. E o principal ataque aos nossos clientes, a porta de entrada de todos os ataques que geram depois fraudes eletrônicas, é um phishing. É um SMS dizendo que você tem pontos de fidelidade para resgatar, clique aqui, né? E aí cai lá num site onde pede a agência, a conta, a senha de 8, a senha de 6, ou seja, o cliente acaba entregando todas as suas credenciais. Ou seja, ele entrega para o criminoso aquilo que ele sabe. Opa, melhorou bastante. Então, ele acaba entregando para o criminoso aquilo que ele sabe, e aquilo que ele sabe dá a abertura para os recursos financeiros dele
e depois ele pode sofrer uma fraude. Então, esse é o nosso passo em relação a trocar o que você sabe pelo que você é. Sair de dígitos, mesmo que sejam senhas complexas, ainda assim você pode entregar ela para alguém. E o que a gente precisa é que realmente o cliente seja autenticado por quem ele é. Então, por isso, o avanço em termos de biometria, que foi o que a gente colocou no BBDay, que é um passo ainda em desenvolvimento para nós, que ainda vai levar um tempo para a gente poder substituir totalmente. O que você questionou sobre a questão de senhas dentro do banco é que, mesmo que, não foi uma única vez que eu fui questionado sobre isso, mesmo que o cliente esqueça a sua senha, eu não consigo recuperá-la. A senha de nenhum cliente fica gravada dentro dos sistemas do banco. Elas ficam gravadas um hash, que é criptografado desde o início. Quando o cliente digita sua senha no terminal, digita sua senha no mobile, ali mesmo aquela senha é criptografada e o que eu recebo é o resultado dessa criptografia para poder comparar. Se eu não tiver as chaves criptográficas de entrada e de saída, eu não consigo descriptografar uma senha e transformá-la novamente em dígitos numéricos. Então, mesmo que a gente tenha um vazamento de dados, por exemplo, a senha de um cliente jamais vai ser vazada da nossa instituição, mesmo que ela seja vazada um banco de dados inteiro, não tem como alguém descriptografar e levantar os dados que estão lá. Mas muitas vezes os clientes perguntam como é que o criminoso conseguiu acessar a minha conta. E eu tenho certeza em 99,9% dos casos que o criminoso teve acesso ao que você sabia, que era a sua senha. Ou você informou, ou você deixou ela salva dentro de um bloco de notas, de um dispositivo mobile, dentro de um WhatsApp, tirando uma foto. Né? Ou então, o que existe muito, e às vezes as pessoas questionam também, a gente citou aqui, às vezes você vai lá no Have I Been Pwned e vê aonde a tua senha foi vazada. Né? E são sites, normalmente são sites de notícias, alguns sites de compras, mas são sites mais frágeis. E como é que o criminoso consegue, através daquela sua senha, acessar a sua conta? Normalmente, a gente usa uma mesma senha para tudo. Quantos de nós pensam em alterar a sua senha, em ter uma senha específica para a conta corrente e uma outra aí para acessar site de notícias? A maior parte de nós utiliza a mesma senha para tudo. Por isso, quando a gente tem os casos que a gente tem visto recentemente lá de assaltos na Avenida Paulista, em São Paulo, em que o pessoal leva o celular desbloqueado, e muitas vezes o criminoso acessa a conta bancária e faz as transações, e aí os bancos são sempre os culpados, porque é muito frágil os aplicativos, é muito fácil entrar na conta, podem ter certeza, o criminoso só pesquisou no dispositivo a palavra senha, e encontrou lá dentro a sua senha, ou porque você mandou para a esposa, ou porque você mandou para o filho, ou porque você usa uma mesma senha padrão em quase todos os sites que você acessa. E aí está lá dentro a senha disponível. Acho que se nós fizermos agora uma reflexão, quantos de nós não está sujeito ou está fazendo esse comportamento? Né? Sempre que eu comento sobre essa facilidade, e no começo a gente escutava muito sobre roubo de iPhone. Né? E por que o iPhone? Porque o iPhone tem uma ferramenta de pesquisa que é fantástica. Se vocês acessarem a ferramenta de pesquisar lá do iPhone e escrever senha, vocês vão ver que até se vocês tiverem tirado em algum momento uma foto de uma senha, ele vai encontrar a palavra senha lá dentro. E toda vez que eu falo sobre isso, a maior parte do que está me escutando pega o celular e vai pesquisar a senha lá e vai encontrar muita coisa que pode dar acesso ao criminoso caso o dispositivo seja roubado. Estou tranquilo. Está tranquilo? Tem o fator também da senha do iCloud, que normalmente com a senha do iCloud você consegue alterar o seu código de acesso do seu iPhone. E aí você altera, você não precisa da biometria facial em alguns casos, não em todas as instituições financeiras. Mas em alguns casos, você com a senha do iCloud acessa troca o código de acesso do seu telefone e pronto, aí está limpo. A gente tem, inclusive, desculpa, Flávio, me Não, alongando claro. um pouquinho. Existem bancos, existem instituições financeiras que, em prol da chamada experiência do cliente, permitem o reset de senha, né? Que você pede a senha por e-mail. Então, o criminoso que está com o seu celular, está com o seu e-mail também dentro do seu celular. Então, se ele pedir o reset da senha por e-mail, vai receber lá no e-mail a sua senha. E aí vai lá e altera e faz as transações. Acho que essa reflexão é importante porque existe um debate
muito intenso sobre o user experience. Um debate importante também para deixar as coisas mais fluidas. Mas eu acho que você trouxe um exemplo importante que deixar a coisa mais fluida não quer dizer reduzir a segurança. Então, quando você traz o exemplo de trocar uma senha que é digitada para algo que o indivíduo é, isso tem uma mudança importante. E eu acredito que aqui também gerou uma reflexão até nessa questão da NPD, quando a gente pensa que às vezes é um vazamento simples, inocente, que poderia ser de menor dano, e o dano que ele causa, na verdade, derivado a partir de engenharia reversa, ele é muito relevante. E nessa prática, a gente sabe que tem algumas instituições que, ao contrário do como o Rafael comentou do Banco do Brasil, que é impossível você ter o vazamento da senha, isso não é a tônica do mercado. A gente percebe que em outras instituições é possível sim vazar o dado da senha. E aí isso gera realmente uma repercussão. E aproveitando esse tema, Luiz Fernando, trazendo para o conhecimento da gestão da segurança, você que é responsável pela segurança institucional do banco, não na parte cibernética, mas na parte institucional, como é que você vê essa questão da cultura de segurança? Como é que isso muda o comportamento e por que a gente já tem digamos assim, uma cultura mais forte para a parte orgânica e ainda estamos engateando numa cultura na parte cibernética? Bom, quase boa noite, né? Primeiro, obrigado, Flávio, ao time BBTS, pelo evento e pelo convite, né? Eu acho que um evento como esse, o dia que a gente passou aqui, dialoga diretamente com o título, né? É através dessa discussão e desse evento qualificado que a gente começa a apurar o nosso olhar para o futuro. Eu estava aqui ouvindo o Rafael, né? E até comentei com o Paulo, antes de subir aqui no palco, que a cisão da antiga Dizim e a ida do cyber para lá e da prevenção à fraude sob a liderança do Rafa agora deve ter me prolongado a minha vida pelo menos em 5 anos no mínimo, por baixo, sendo conservador. Porque, de fato, é um dia a dia, é um 7 por 24, bastante pesado, né? Eu estava ouvindo o Rafael falando e estava pensando assim, quem de nós aqui, ou neste ambiente, ou que está nos ouvindo, está nos vendo, tem o hábito de criar um cartão virtual para fazer compra não presencial, né? O que a gente faz? O que é o hábito que a gente tem? A gente pega o cartão físico da carteira e vai lá e coloca numa Magalu da vida, enfim, em qualquer site que a gente queira adquirir alguma coisa. E não é. A gente está falando de cultura, de hábito, né? Certamente não é o hábito mais correto, mais seguro. Então, as instituições financeiras elas vêm evoluindo, inclusive sobre esse aspecto da questão da experiência, de uma jornada mais fluida, mas há uma necessidade constante da gente reforçar a questão da cultura de segurança. Você comentou sobre a parte que a gente cuida hoje lá, que é a segurança física propriamente dita, a segurança patrimonial. Eu não estou bem certo, tá, Flávio, se a gente tem, em termos de cultura, uma questão mais evoluída. A gente tem, sim, um procedimento muito forte na área de segurança patrimonial, e não é muito diferente do que o Rafael faz no mundo digital, que é a qualificação do monitoramento, né? Ou seja, a gente tem várias soluções, você conhece bem, nós temos uma parceria forte, muito forte com a BBTS, né? Eu posso citar aqui 5 grandes contratos que a gente tem com a BBTS, é uma sopa de letrinhas, mas tudo começa lá em 2015, quando a gente toma a decisão de sair do mercado, o mercado do sistema de alarme é algo obrigatório, a lei nos obriga a ter um sistema de alarme, então eu não posso abrir mão do sistema de alarme porque está na legislação. E a gente chegou a ter mais de 40 empresas diferentes, né? Imagina o porte do Banco do Brasil, a gente viu aqui que está na Amazônia, juntamente com o Exército Brasileiro, né? A gente está no país inteiro, um país de dimensões continentais, mais de 5.000 pontos, e a gente já chegou a ter mais de 40 empresas que eram provedoras de sistema de alarme, e você tinha de tudo. Tinha empresa AAA e tinha empresa que deixava muito a desejar. Aliás, a gente tinha como retórica no Comitê de Segurança de que o alarme era muito mais um problema do que uma solução. Então, a gente toma uma decisão, por que não trazer todo esse sistema de alarme para uma empresa do conglomerado? E lá atrás, começamos a conversar com a BBTS e ela comprou o desafio e de lá para cá fez um trabalho de excelência, né? Então, tudo nasce com o sistema de alarme. Hoje nós temos vários outros sistemas de segurança, todos eles sendo
fornecidos pela BBTS, e a gente tem o que a gente chama do PECIM. O que é o PECIM? O PECIM é um software que foi desenvolvido pela BBTS que integra todos os dispositivos de segurança. Para que a gente tenha uma base de noção do que é isso, 104 mil câmeras de imagem, que a gente faz o monitoramento dos ambientes do banco, estão integrados a esse PECIM. Diariamente, nós temos 3.500 cofres em que a gente faz a abertura compartilhada desse cofre via PECIM. A gente tem mais de 1.700 geradores de neblina numa possível situação de ataque que a gente starta à distância para obstar uma ocorrência delituosa. A gente tem, nas nossas tesourarias regionais, 1.068 armários dilaceradores de numerário e entintamento integrados a esse PECIM. Então, o que a gente construiu na área de segurança patrimonial foi, através de um monitoramento qualificado, através de dispositivos integrados a uma única solução, onde, diante de uma situação que eu tenho um operador, né, que trabalha 7/24, ele está monitorando, por exemplo, uma agência lá no Chuí. Um sensor de movimento capta uma situação que naquele horário não poderia ter movimento. Imediatamente o PECIM já gera as imagens daquele ambiente, o operador percebe que ele está diante de uma situação inicial de ataque, ou seja, eu estou com um assaltante dentro da nossa dependência. Esse mesmo operador, ele não precisa tirar a mão do mouse para acionar a autoridade policial. Segundos no tratamento de uma ocorrência de segurança é vital para o sucesso da obstação ou não. Então, o PECIM, ele veio ao encontro daquilo que a gente desejava em termos de qualificar melhor o nosso monitoramento. Então, essa questão da cultura que você me traz, ela existe, a gente reforça sempre, a gente tem cursos de linha, mas, muitas vezes, é o procedimento do monitoramento que acaba obstando uma ocorrência e não necessariamente a postura do colega lá na ponta, né? Porque, a depender da situação e a depender do estresse, e é altamente compreensível, a gente está diante de uma situação, de uma ocorrência que muitas vezes causa um certo trauma, mas é através do monitoramento, numa abertura compartilhada de cofre, que nós conseguimos, nossos times conseguimos obstar uma ocorrência. Mas nunca vamos nos esquecer, nada disso vai ser exitoso se não passa pela atitude humana. Então, nesse particular, o fortalecimento, a disseminação da cultura, das boas práticas, a gente tem que perseguir isso no dia a dia. Luiz, você me deu uma ótima oportunidade para debater um assunto super estratégico para a BBTS, mas antes de eu fazer esse comentário, queria deixar, doutor Fabrício, que você nos avisou que tem uma situação às 6h15 que precisaria, justamente por causa de um grande evento relacionado à LGPD Exato. E ao problema de dados. Então, se você achar interessante, eu vou te abrir a palavra para você fazer algum comentário ou deixar alguma mensagem para a gente fazer uma breve interrupção para que você possa ir para esse evento e depois a gente retoma nosso painel. Obrigado, agradeço, até lamento essa saída precoce. Eu tinha intenção, inclusive, de passar a tarde toda aqui com vocês, desfrutar aqui da companhia. Soube que foi muito bom, já me humilharam ali porque eu disse que o almoço foi muito agradável. Eu sempre agradeço esses gestos públicos de tortura, mas eu fico feliz, sobretudo, pelo convite. É muito bom estar aqui com todos. O tema abordado é um tema espetacular, parabenizo, inclusive, pelas colocações dos colegas aqui de painel. E eu acho que, em termos de atuação da NPD, eu acho que, como você bem colocou, Flávio, tem que haver um amadurecimento institucional também do órgão, né? Como um assunto de incidente em si não é um assunto novo, mas a regulação jurídica de dados pessoais envolvendo incidente é uma novidade de fato. E isso tem que ser muito bem trabalhado. Essa resolução que está por vir, ela precisa vir com muita serenidade, né, para a gente não provocar excessos e uma desnecessidade de ações e reações, mas, por outro lado, tem que ter responsabilidade, sobretudo, em função do afetado, que é o titular. A gente está falando aqui de dados pessoais, parece abstrato, mas, na verdade, é possível concretizar na visão de cidadão, né? Como o Rafael colocou aqui há pouco, nós somos pessoas, nós falhamos, temos culturas que precisam ser revertidas, aprimoradas. Ainda bem que você não promoveu a sua enquete, mas eu fico feliz de ver que tudo que você falou eu pratico aqui já em defesa.
mas eu testei a da senha no iPhone, porque essa eu não lembrava. Mas eu já desativei o mecanismo de busca, então a senha não achou nada, mas eu não ponho no bloco de notas, tá? Eu uso um cofre de senha, e elas são altamente complexas. Mas às vezes eu compartilho no WhatsApp com a esposa. Então, assim, a gente sempre comete algum nível de falha, né? E aí eu vou me lembrar agora de apagar essas senhas que estão no WhatsApp lá, que eu não apaguei nenhuma. Mas o fato é que esse amadurecimento é um amadurecimento global, ele é holístico, na verdade, né? Porque, como você bem colocou, a engenharia reversa, a engenharia social, ela é hoje talvez um dos mecanismos mais eficientes de você invadir um sistema e de você ter acesso indevido a informações confidenciais e privilegiadas. E aí, de novo, o que o colega, eu esqueci o nome, Charbel, mencionou sobre as credenciais. É isso, né? É o que eles mais estão de olho. Mas eu agradeço, peço desculpas por ter que deixá-los. Sei que o painel começou muito bem, vai terminar melhor ainda. Mas, de novo, contem comigo, contem lá com a autoridade, contem com o conselho do qual eu faço parte. O conselho é formado por 23 conselheiros titulares e 23 conselheiros suplentes, e nós estamos ali para representar a sociedade brasileira. Então, estamos ali para sermos cobrados, criticados e também para agir em defesa do interesse da nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, sucesso a todos, bom evento. Eu vou deixá-los agora, mas sigam com fé aí que vai dar tudo certo. Doutor Fabrício, só uma última mensagem. Saiba que, se for do interesse da NPD, a troca de informação, de experiência, a gente faz isso muito com outros órgãos, a gente traz a nossa experiência, traz casos práticos para o debate e mostramos como que a gente conduz vários desses casos e mostramos, inclusive, o volume de investimentos e de mecanismos de segurança que estão sendo adotados em cada caso. Então, se for do interesse da NPD, nós somos totalmente abertos para trocar essa experiência dentro do ambiente ou de sandbox ou da melhor forma como vocês entenderem. Então, nós estamos totalmente abertos. Eu acho fundamental que isso ocorra. Eu vou levar esse assunto para os diretores, para os demais conselheiros, e contem comigo. Se depender de mim, já está onde é que eu assino, né? Depender de mim, a gente já assina logo. Já está gravado. Contem com a gente, eu concordo, acho que essa experiência é importante e ela gera um amadurecimento institucional. Obrigado a todos. Obrigado. Fabrício, eu queria pedir só para os painelistas, para a gente poder fazer uma foto oficial com o Fabrício, e aí depois a gente retorna aos nossos assentos, por favor. Obrigada. Para acostumar com isso aqui, você tem que ser cantor, não é possível. Acho que esse negócio aqui... Mas retomando o nosso debate, Luiz, você comentou um ponto que para a gente é fantástico, né? O caso de sucesso da parceria entre o Banco do Brasil e a BBTS no desenvolvimento do PSIM. Parece que dentro do banco, acho que são poucas as pessoas que têm a ideia de que todo o sistema de segurança que ancora todas as agências, o centro de distribuição de numerário, são feitos dentro de um sistema integrado, completamente integrado, feito no âmbito da BBTS e que proporciona números extraordinários relacionados à redução de perda. Eu sei que esses números são números sigilosos, são números que tem todo o cuidado para se tratar, mas o que eu posso dizer é que nós temos muito orgulho de termos esse número, de conhecermos esses resultados e o que a gente mais está desenvolvendo agora são novas ferramentas, novas tecnologias para tornar esse PSIM as a service para abarcar novos outros clientes. Inclusive, a gente já conversou com outros atores, inclusive dentro das forças, porque abre-se a possibilidade que faz segurança de inúmeras agências e de um numerário expressivo, uma vez que o Banco do Brasil age, inclusive em nome do Banco Central, para a distribuição numerária, realmente tem uma capacidade ímpar e isso realmente é motivo de orgulho para todos nós aqui.
Mas eu queria que, o que você puder, dentro daquilo que tem o sigilo, que você puder comentar, o que isso representa para a gente seria bastante importante. Ok. Flávio, sim, Flávio demais. Sem a gente falar propriamente de números, porque tem realmente esse mantra que a gente carrega até hoje na área de segurança, a gente não abre muito a questão dos números, mas o que eu posso assinar embaixo, pegando a expressão aqui do Fabrício, né? O ano de 2021, o ano fechado, foi o melhor ano da série histórica para efeitos de perda operacional decorrente de ataques ao patrimônio do banco. Aí a gente está falando basicamente de sequestro, e aí normalmente quando a gente fala de sequestro é algum familiar do nosso funcionário, aquele que é o tesoureiro ou é o gerente geral da nossa dependência, ou seja, o funcionário que tem poder para acessar o cofre da tesouraria e para acessar os terminais de autoatendimento. Então, o sequestro é o sequestro familiar, esposa, filhos, coloco num cativeiro e obrigo esse profissional a ir até o banco e pagar o resgate. Tá? Então, sequestro, arrombamento a gente fala de ataques ao banco noite e madrugada. E assalto? Assalto é no decorrer do expediente bancário, a invasão por força bruta do ambiente com o viés de, se o cofre estiver aberto, levar o dinheiro, ou se não estiver aberto, aguardar lá os 15 minutos da fechadura de retardo, enfim, conseguir levar o dinheiro e, se possível, levar o dinheiro dos terminais de autoatendimento. Então, para efeito de perda operacional em decorrência de segurança patrimonial, são esses 3 eventos. O ano de 2021 foi o melhor ano da série histórica do banco, né? 2022, eu tenho um dado até setembro agora, até dia 16 de setembro agora. Então, sem falar em valores, eu posso afirmar que a perda operacional comparada ao mesmo período de 2021, ou seja, até 16 de setembro de 2021, ela está em 2022 66% menor. Então, assim, claro que a gente não dá para o preditivo, né? Mas existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande que a gente feche do ano de 2022 como o melhor ano da série histórica. E isso não é por acaso, isso não é sorte, ou se a gente puder atribuir sorte à questão da competência aliada à oportunidade, é sorte. Porque a gente, como eu disse, a gente começou a plantar isso lá em 2015, quando a gente qualifica a questão do sistema de alarme. E aí depois vem a disponibilidade operacional do sistema de imagem, vem a disponibilidade operacional de dispositivos de resposta. O que são dispositivos de resposta? A gente tem rastreador de numerário, a gente tem gerador de neblina, que é a famosa bomba de fumaça, a gente tem, que foi um grande avanço nosso, que são as nossas 129 tesourarias, sendo 128 de numerário e uma de ouro, mas as 128 tesourarias do banco, a gente instalou os armários de laceradores de numerário e entintamento. Eu vou fechar essa fala trazendo o exemplo, quem viu o Fantástico ontem, viu a prisão de uma quadrilha, e a gente está sempre falando e afirmando que é um envolvimento direto do PCC. E a gente viu o que foi a prisão de uma quadrilha que atacou uma transportadora de valores em Guarapuava. E essa mesma quadrilha também estava associada ao ataque que o Banco do Brasil sofreu no dia 1º de dezembro de 2020, que foi a nossa unidade de tesouraria regional de Criciúma. Inclusive, lá na reportagem, falou da cifra, falou dos milhões de reais que foram levados na ocorrência de Criciúma. Lá em dezembro de 2020, a gente já estava num processo com o fornecedor que ganhou o edital de levar para as nossas tesourarias regionais os armários, onde toda a ráfia de dinheiro das tesourarias ficam acondicionadas dentro desses armários, tudo integrado ao PECIM, fornecido pela BBTS. 30 de agosto, nós tivemos o ataque a Araçatuba, nos mesmos moldes de Criciúma. Aí vocês podem estar se pensando, pô, mas os caras só vão em cidade pequena. Não, cidade pequena não. Criciúma, Santa Catarina, então a gente está falando de um estado rico da federação, a gente está falando de uma cidade com 200 mil habitantes. Né? Araçatuba, da mesma forma. Então não tem essa de ser um ataque a uma cidade pequena. É um ataque, normalmente, a cidades de porte que tem batalhão da Polícia Militar. Araçatuba foi um desastre para o crime organizado, porque assim que a gente percebeu
a chegada dos bandidos na madrugada, sempre noite e madrugada, nós aqui por Brasília, então, pela nossa central de monitoramento e segurança, mais uma vez, com todos os nossos dispositivos integrados ao PSIM, um software fornecido pela BBTS, nós acionamos todos os dispositivos de segurança. Nós acionamos a bomba de fumaça, nós acionamos os armários, que é a grande solução, e quando eles conseguem chegar, depois de praticamente 1h20 de ataque bruto ao local dos armários, quando eles chegam, a decepção é completa, porque já percebem no piso do armário toda a tinta que escorre e já sabiam que não tinham sucesso naquela investida. Então, isso é fundamental. As tesourarias regionais do banco, elas têm a pólice de seguro. Nós, agora, início de agosto, a pólice venceu agora dia 25, nós recebemos 8 representantes dos resseguradores que ficam em Londres. E o líder mundial, ele fez um depoimento ao Banco do Brasil, que essa parceria vem lá de 2003, dessa pólice, e ele comentou o seguinte, em outras palavras, realmente o que nós vimos aqui no Banco do Brasil ratifica, e a gente consegue entender melhor agora por que os ataques começam a ser direcionados para casas de penhor e para transportadoras de valores. Né? O que nós vimos, o que o Banco do Brasil fez, nos dá a certeza que vocês estão 2, 3, 4 anos à frente do mercado. Então, na prática, um olhar para o futuro. Então, e tudo isso, gente, é um agradecimento especial que eu já fiz ao Flávio. A gente fez uma reunião tem uns 2 meses, eu mostrei os números para o Flávio ficou realmente impressionado com esses números, e, como eu disse, não vem por acaso. Reforço no monitoramento, são dispositivos de qualidade, todos eles integrados a um software que entrega na mão do operador, com poucos segundos ele consegue tratar todos os eventos. Eu não preciso mais abrir uma aplicação das câmeras de CFTV para saber o que está acontecendo. O próprio PSIM gerou o sensor de movimento lá, gerou uma situação de anormalidade, ele já me traz as imagens. Eu clico no item, eu já estou acionando a autoridade policial. Então, o que antes a gente podia levar em torno de até 3 minutos para tratar uma ocorrência, a gente agora, em poucos segundos, não chega a 25 segundos, a gente já está acionando a autoridade policial, e mais do que acionar a autoridade policial, porque muitas vezes a própria autoridade policial não dá conta desse novo cangaço. A gente está fazendo o quê? Dilacerando e intintando o numerário. Ou seja, para que me atacar? Você não vai conseguir levar nada que seja útil para você. Então, o que a gente percebe, 30 de agosto foi um marco, Araçatuba. De lá para cá, graças a Deus, mais nenhum ataque, e que assim permaneça. Esse depoimento que você traz é de dar orgulho para a operação do BBT, a gente fica muito feliz. E, na verdade, o que nós queremos agora é fazer a mesma coisa com o Cyber. Nós estamos fazendo agora uma grande transformação até para juntar essas duas vertentes. A vertente de segurança física, segurança orgânica, junto com a parte cibernética. E nesse processo de avaliação da transformação cibernética, Chabel, eu queria que você explicasse para a gente, colocasse algum ponto, quais são as novas tendências, como é que o mercado está trabalhando com essa avaliação cibernética, como vocês, inclusive, que têm uma participação internacional muito grande, têm trabalhado com os órgãos de segurança para trazer essas informações, seja na Dark Web, alguma nova informação, algum planejamento, porque da mesma forma que a gente comentou aqui, que o crime organizado ele estuda o ataque para a área física, nós também temos grupos organizados que também preparam o ataque às grandes infraestruturas. Nós vamos ver grandes eventos, e todo grande evento, eu penso que todo mundo que trabalha com TI fica muito atento, porque sabe que vai ter algum evento. Então, como é que a gente traz essa experiência do mundo físico para o mundo cibernético e como compartilhar informações num ambiente que é altamente sensível e estar preparado para essas novas ameaças? Acho que foi muito... Essa parte da segurança física é muito legal, a gente estudar isso, ver a evolução disso. O cara ir lá roubar um banco e ele não poder pegar o dinheiro porque ele não vai poder usar. E existe uma coisa que é muito clássica, um ditado que é muito clássico: a oportunidade faz o ladrão. Isso é fato. O PCC, e a gente vai falar muito sobre isso no próximo mês no nosso evento, no VMware Explore, em São Paulo. Vocês estão todos convidados, obviamente, no dia 19 e 20. A gente vai levar um acadêmico da Polícia Civil para mostrar um estudo de caso muito clássico, que é a mudança
do comportamento do criminoso. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem em comum, ou pelo menos 90%, a não ser que você seja totalmente sádico, o ser humano tem medo de morrer. Então, mesmo que aquele traficante, aquele criminoso, aquele assaltante de banco, que é especialista, está com aquele fuzil atirando na polícia, ele seria corajoso se ele não colocasse aquele colete à prova de balas lá em Araçatuba, né, que chocou muito. Para quem mora em São Paulo, o ataque de Araçatuba chocou muito. Aquelas pessoas em cima do carro, aquela coisa toda. Só que o PCC viu que isso não está dando resultado. Quantos ataques que o cangaço fez que pelo menos 90% das pessoas não foram presas ou morreram? O que o PCC começou a fazer? O PCC começou a investir em crime cibernético. E investir altamente num crime cibernético no que a gente chama e tem identificado dentro desses ataques de ransomware, e vocês não vão acreditar no nome de Ransomware as a Services. Você consegue contratar um serviço de ransomware baseado no quanto de resgate que você vai recolher daquele ataque. E o pior de tudo é que existe uma qualidade de serviço em cima disso. A pessoa te garante, olha, eu vou atacar 10 empresas, vou conseguir 1 milhão para você, você tem que me gerar isso aqui de retorno. Se eu não gerar 1 milhão para você, você me dá mais um mês que aí a gente consegue. Então existe até um acordo de criminosos e o PCC ele tem investido muito nisso. O que a gente sempre vem falando para as empresas? Muito se fala da modernização de SOC, do serviço de resposta a incidências, de monitoramento, etc. O que a gente fala para todos os ataques é, você precisa ter a base daquilo que a gente falou físico, que é visibilidade. Você precisa saber o que está acontecendo, de onde vem. Não adianta nada você estar com um carro blindado se o seu teto solar está aberto. Se o tiro vier por cima, ele vai te pegar. Né? Você conseguir colocar uma infraestrutura com segurança embutido, isso é fundamental. A gente falou no painel anterior que agora, olha, temos DevSecOps, né, o SecDevOps, cada um utiliza. Isso é fundamental. Quando você lança uma aplicação, quando você lança um produto, a probabilidade dele sair vulnerável é muito alta. Por isso que você tem, sei lá, um iOS novo, 3 meses depois, 1 mês depois, você já tem a atualização desse iOS, porque identificaram uma série de bugs. Quando você pega uma aberração, que eu chamo de aberração, que foi o Log4j, há quantos anos isso não estava acontecendo? Que só agora se tornou público. Tem coisas que a gente não sabe. Então, o que a gente pontua, principalmente quando a gente fala de sistemas de ciberdefesa? Visibilidade, né, proteção, obviamente, isso é o básico. Detecção, você tem que saber o que detectar, que é o princípio básico do MITRE, das ferramentas, dos conceitos básicos de resposta a incidente, né, de incidência. Reparação do ambiente e trabalhar com toda a camada de disaster recovery. O que a gente falou muito, e o que a gente viu na Black Hat desse ano, para quem não sabe, a Black Hat ela é um evento colado ao evento da DEFCON, a Black Hat um pouco mais comercial, a DEFCON um pouco mais agressivo, um pouco mais técnico. Né? São aqueles eventos que a gente aconselha o pessoal, vai, mas desabilita o Bluetooth do celular, deixa o celular desligado, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas na Black Hat foi exatamente aquilo que as pessoas falaram. Acabou essa história de ransomware, já acabou, eu vou ser atacado. Eu preciso saber como recuperar e gerar menos impacto. Por quê? Porque o crime organizado está aí. E é muito complicado, porque as pessoas ainda não entendem muito bem do negócio quando acontece um ataque muito avançado em ransomware. É óbvio que um Banco do Brasil, etc., é óbvio que você tem o conhecimento do negócio. Mas tem várias empresas que eles não sabem o que subir primeiro, qual que é a aplicação que ele precisa subir para a operação continuar rodando, para a operação voltar a rodar. Isso as pessoas não sabem. Por isso, na grande maioria, eu te digo que quase que em todos os ataques que a gente viu nesses últimos 2 anos, o ambiente que sofreu o ataque, as pessoas colocavam no ar e ele caía depois, assim, depois de horas. Ele sofria o mesmo ataque, o mesmo impacto. Porque você não sabia detectar, você não tinha visibilidade do ambiente. Então a gente fala de alguns conceitos bem básicos da parte de segurança da informação para responder esses ataques, para a gente chegar no nível de maturidade como esse, que é um ambiente físico. Eu trato muito, e o que a gente tem visto muito é apliquem o máximo de conhecimento que vocês tenham na microsegmentação de aplicações, serviços e redes. Tudo. Tentem fazer com que a infraestrutura, em qualquer ponto, rede, aplicações, nuvem, on-premises, tentem fazê-la com que ela já nasça com segurança.
ela tem que ter a premissa de segurança. O time de governança precisa criar a infraestrutura e já lançar essa infraestrutura com segurança. Se a empresa não assume esse risco, ou não quer assumir esse risco, alguém precisa assinar esse papel para passar por isso. E mesmo que você queira assumir esse risco operacional, que você tenha um procedimento de recuperação para quando esse desastre acontecer, porque em algum momento ele vai acontecer, intencional ou não, isso é fato. A gente viu aqui, acho que comentaram, de uma agência lá no Rio Grande do Norte, né, que por conta de um ataque, provavelmente de negação de serviço, a companhia telefônica, o Banco do Brasil ficou fora do ar na região. Isso é muito comum. O trabalho em conjunto com a operadora telefônica para ataques de negação de serviço precisa ser feito diuturnamente. Tem que ter uma visibilidade completa das conexões que chegam e de uma virada de conectividade também. Então é isso que a gente fala, é isso que a gente tem visto, apostando-se muito na disponibilidade do serviço e na resposta de incidente com o que a gente chama de Advanced SOC. Tá? Rafa, essa sua explicação, Chabel, eu acho que ela é muito importante e ilustra a necessidade de buscar os conceitos da segurança física, aplicá-los à segurança cibernética e, principalmente, ter um mecanismo muito profundo de colaboração, como você mencionou, entre o banco ou as instituições financeiras e o ramo de comunicação que está lá provendo toda essa infraestrutura. E, Rafa, perguntando aqui, esse desafio do Banco do Brasil de prover segurança ao seu cliente e, principalmente, de revolucionar a forma como a percepção que esses clientes têm da segurança do banco. Porque no passado, passado mesmo, a gente pensava o seguinte, o banco, as pessoas deixavam dinheiro no banco porque tinha um cofre e sabiam que depois esse dinheiro lá estaria e estava garantido. Então, a parte credibilidade era uma variável extremamente importante. Agora, quando a gente está falando de segurança cibernética, talvez a informação mais valiosa que o banco tenha não seja nem mais o numerário, seja o quanto tem na conta do cliente, aquele número, aquela informação seja mais valiosa hoje do que propriamente o numerário. Olhando esse desafio, como é que o banco está encarando esse desafio, investindo em tecnologia e transformando digamos assim, toda a sua perímetro, sua borda de segurança para enfrentar todo esse desafio cibernético? Assim, Flávio, eu acho que a gente vem investindo já há pelo menos 2 a 3 anos, em 3 pilares fundamentais da nossa transformação. Tá? Tecnologia, processos e pessoas. E eu coloco nessa ordem porque muitas vezes as pessoas podem pensar, se eu estou falando de mundo cibernético, tecnologia é a coisa mais importante. E eu ainda acho que a mais importante nesse caso é pessoas. Então, assim, em relação ao pilar tecnologia, a gente há um bom tempo já mapeou todas as nossas camadas de defesa, todas as nossas camadas de proteção e mapeou no mercado quais são as melhores soluções que existem, quais são as empresas que fornecem as soluções de ponta, que têm uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de aprimorar o que elas já têm, e traçamos um plano de investimento que vem sendo conduzido aí há pelo menos 2 anos e ainda temos mais um horizonte pela frente de investimentos para garantir a cobertura total de toda a nossa infraestrutura de segurança. Garantir a visibilidade, garantir a detecção rápida, a resposta rápida a incidentes, garantir um controle de acessos adequado, garantir que a gente faz uma análise de vulnerabilidade, um tratamento de vulnerabilidades. Então, ou seja, tudo que existir de melhores soluções no mercado mundial para garantir a segurança cibernética da instituição, nós vamos atrás e trazer para dentro do nosso processo. Aí, quando eu falo em processo, é muito de qual é o nosso tempo de resposta, como é que a gente identifica, como é que a gente estrutura as nossas políticas, nossos procedimentos em caso de um incidente, em caso de um ataque, para se defender, para se recuperar, inclusive para testar, para simular crises. Então, esse também foi um outro avanço muito forte que nós fizemos a partir de um framework de capacidades-chave que nós precisávamos ter e desenvolver todos os procedimentos que a gente entende relevantes para garantir a defesa da instituição. A gente sabe muito bem que segurança é o atributo que há muito tempo ele é referendado pelo nosso cliente como motivo de ele ser nosso cliente. Eu me sinto seguro com o Banco do Brasil. Se sair na mídia que o Banco do Brasil teve um vazamento de informação ou o Banco do Brasil ficar fora do ar um dia, talvez toda essa credibilidade caia. Então, segurança é um atributo muito importante para nós e por isso esse investimento muito forte. E o terceiro pilar, que é pessoas. Então,
Então, nós somos uma empresa pública, nós trazemos os profissionais através de concurso público, nós não conseguimos ir a mercado, contratar profissionais com experiência para muitas vezes fazer o que a gente precisa. Então, cabe a nós, sim, formar o nosso time para ser o melhor que a gente tiver em termos de especialidade de cibersegurança. Até porque, quando a gente fala em gestão de vulnerabilidades, o Log4j nos trouxe um exemplo muito claro de que você pode estar coberto com as melhores tecnologias que existem, você pode ter os melhores processos de detecção e resposta. De repente, uma vulnerabilidade surge do nada mesmo, da noite para o dia, alguém descobre essa vulnerabilidade, que já existia há muito tempo. Então, dá para garantir que alguém antes já não estava explorando essa vulnerabilidade, antes que fosse divulgada, e, de repente, tudo que você tem para se defender é a capacidade do seu time de se defender. É a capacidade do teu time de reagir rápido e evitar que a instituição sofra um incidente, né? O almirante Gurgel bem colocou aqui, orar e vigiar, né? Eu sempre digo que o nosso time não dorme e reza bastante. Então, a gente está sempre extremamente focado em garantir essa defesa. Então, acho que esses são pontos que faz parte do nosso investimento pesado que a gente fez nesses últimos 2 anos e que a gente continua fazendo. Hoje nós estamos experimentando novas tecnologias. O vice-presidente Marcelo bem citou aqui sobre o laboratório Lentes. Então, nós acabamos de colocar, por exemplo, um case junto com o Instituto Mila do Canadá, de tratamento de... Nem eu sei direito o termo disso, tá, Lefê? Mas é análise de dados semânticos, grafo de conhecimento com malha de dados semântico. Eu não sei o que é isso aqui a estatística sabe melhor do que eu. Mas, ou seja, a gente está procurando, no mundo, o que existe de melhor para garantir realmente a segurança da nossa infraestrutura, da nossa instituição e também do nosso cliente, tá? Então, há muito tempo, a gente tinha a mania, eu diria, de desenvolver tudo dentro de casa. Então, nós queríamos sempre desenvolver as nossas soluções dentro de casa. E o Marcelo bem colocou antes aqui que, muitas vezes, não vale a pena eu desenvolver uma solução que não é core para mim, e que eu vou desenvolver e daqui a 2, 3 meses ela precisa de uma evolução, de uma inovação, de uma manutenção, mas ela vai concorrer com uma série de demandas que é core. Enquanto aí fora tem uma empresa que achou o seu produto. O produto que ela está preocupada em ter sempre na vanguarda do mercado. Então, por que eu não vou lá atrás dessa empresa e trago essa solução para nós? Que é o que nós estamos fazendo com biometria facial, é o que nós estamos fazendo com análise de documentos, com análise de dados biométricos com a Hive, por exemplo. É o que nós estamos estudando nesse momento com biometrias de voz, com biometrias comportamentais. Nós já temos hoje, dentro do nosso aplicativo bancário, pelo menos umas quatro soluções externas que estão nos permitindo avaliar o comportamento do cliente para saber se é ele que realmente está transacionando ou não. Então, isso tudo são os investimentos que a gente tem feito fortemente para continuar tendo a segurança como um requisito reconhecido pelo nosso cliente, como uma das fortalezas que ele tem junto ao BB. Bom, eu sei que esse tema é fantástico e eu não podia deixar de permitir com que vocês também fizessem algumas colocações, porque falar em cyber é um mundo fascinante, falar também na parte de segurança é outro mundo fascinante. Almirante, se o senhor quiser fazer algum comentário, você pode torpedeá-los, fica à vontade. Qualquer questão também. Então, eu abro a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. Acho que não tem ninguém. Você usou muita expressão no fim do dia. Eu não enxergo mais ninguém. Mas, ô Flávio, só para complementar, antes que eu também não vejo ninguém levantando a mão, mas olha só, quando a gente fala, eu também não vejo ninguém. Quando a gente fala em segurança, e tanto a segurança cibernética quanto a segurança física, parceria é tudo. Porque nossos concorrentes em termos de segurança são os bandidos do outro lado. Não são as outras instituições, não são os órgãos públicos, não são a segurança pública. Os nossos concorrentes são bandidos. Então, o nosso grande objetivo é procurar o que tiver de melhor em termos de parceria no mercado, para a gente avançar e para outra empresa avançar também. Então, nós temos parceria, discussões há um bom tempo com a Marinha, o Almirante Gurgel está aqui. A gente vem discutindo como alavancar a segurança da Marinha e do banco com as boas práticas que a gente tem entre nós. Nós temos parcerias com Interpol, nós temos parcerias com as demais instituições financeiras no país. Temos uma parceria muito forte com a BBTS, a gente vem colocando aqui. Temos hoje, acho que, quase 40 fornecedores de soluções de cibersegurança para nós. São empresas renomadas no mercado que fornecem soluções para nós.
Então, assim, acho que o grande desafio, não, a grande força que a gente tem é exatamente unir as forças quando a gente fala em segurança. Acho que, será que Cyber não está tão animado, né? Queria até aproveitar, Flávio, e aí, como boa dica, né, como disseminação de cultura, né, assim, o mundo físico e o mundo digital, eles estão, digamos assim, completamente integrados, interligados, né? E a gente vê, e o Rafael vive isso no dia a dia, a gente vê muitas situações, e vocês já devem ter visto isso, de assim, a gente não ser muito conservador, digamos assim, no uso das nossas redes sociais, né? Quantos e quantos casos a gente não conhece de pessoas que tiveram seu imóvel, seja uma casa ou até mesmo um apartamento, invadido, porque resolveu sair em férias e postar na rede social, sem nenhuma restrição, a sua viagem, né? Então, é aquilo que até o Marcelo colocou aqui, né? A tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida, para tornar a nossa vida mais agradável, né? Com muita disponibilidade, mas ela serve para o lado do bem e ela também serve para o lado do mal. Então, essa questão nossa, enquanto cidadão, de ter bons hábitos no uso da rede social é extremamente importante para a nossa segurança e para a segurança da nossa família. Muito bem observado. Nenhuma pergunta? Bom, então, como não há nenhuma pergunta, vou sugerir, troquem as senhas hoje. O pessoal está pesquisando as senhas ali no iPhone. Né? Troquem as senhas. E eu vou passar, então, para as últimas considerações. Charbel, por favor. Quero agradecer a todos a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, sobre segurança. A VMware é uma empresa que ela é focada e ela nasceu de infraestrutura, mas ela vem já investindo em segurança já há longos anos. E eu acredito uma coisa que a gente comentou aqui, a base da segurança vem da gente, não tem jeito, é com a educação, não tem como. Você passar educação para frente, é impossível convencer minha mãe a colocar uma senha forte, ela sempre vai, minha mãe tem 86 anos, ela não sabe nem o que é senha, é óbvio que ela não vai ter esse conhecimento, mas a gente passar para frente a informação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, explicar o que é um phishing, explicar o que é uma senha forte, explicar o que é uma credencial, isso é muito importante em todos os sentidos, tanto fisicamente como tecnológica ou digitalmente, né? Eu uso muito o meu mecanismo de segurança pessoal física em São Paulo, eu vivo em São Paulo, né? E é muito difícil eu explicar para minha chefe, eu respondo para uma americana, é muito difícil eu explicar para minha chefe que eu tenho o celular do ladrão. Tá, que eu tenho que andar, porque eu desço com o meu cachorro, eu tenho que andar com o meu celular, que é para ele ser roubado, né? Ela não entra na cabeça de uma pessoa que mora numa pequena cidade dos Estados Unidos, isso não passa pela cabeça dela. Então, a gente precisa pensar em todos os pontos da segurança, sim, a segurança física, a integridade, é óbvio que a integridade física é o maior bem que você pode garantir, mas a integridade digital e a marca que vocês representam é uma marca muito importante, especialmente para mim, que sou cliente do banco. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos aí. Bom, mais uma vez, Flávio, obrigado pelo convite. Acho que esse tema tem se tornado cada vez mais relevante para a sociedade. Esse é o segundo BBTS Connect, é a segunda vez que eu sou chamado aqui. Então, achei bastante importante isso. E nos dois painéis anteriores, inevitavelmente, se falou em cyber, se falou em segurança digital. Infelizmente, a nossa sociedade está vivenciando um ataque muito forte no mundo digital. Foi muito bem colocado aqui a questão do PCC. Viu que o PCC ele aparecia no ambiente físico, ele apareceu no ambiente de ransomware, e a gente sabe que ele é talvez a principal organização criminosa aplicando golpes e tentativas de fraudes contra os clientes do sistema financeiro. Então, nós estamos falando, mais uma vez, de um mal que vem afligindo a sociedade, e cabe a nós, sim, como vetores, disseminar conhecimento, né? Tanto no mundo de cibersegurança, quanto no mundo de prevenção à fraude digital, quanto no mundo de prevenção a ataques físicos, a segurança física, os bons cuidados, as boas práticas de defesa pessoal
elas são bastante relevantes, né? Se todos os nossos clientes, se todos nós tivéssemos realmente a atenção necessária e o conhecimento sobre os tipos de ataques que a gente sofre, os tipos de golpes que a gente sofre, boa parte desse êxito dos criminosos iria se esvair, né? Assim como os assaltantes de banco hoje estão procurando outras formas de viver, né, Lefê? Por quê? Porque viram que não conseguem mais atacar o Banco do Brasil. Esse é um comportamento que a gente gostaria em algum momento de chegar em relação aos nossos próprios clientes também. Não adianta eles ligarem para um cliente nosso oferecendo um bilhete premiado de loteria, que o nosso cliente está bem ciente que isso não existe e não vai cair nesse golpe. E eu vi que muitos riram aqui, mas eu vejo pelo menos uma pessoa caindo nesse golpe por dia, né, Lefê? E valores bem altos. Então, muitas vezes a gente cai no golpe lá do SMS falso da Livelo, e eu já perguntei para clientes, primeiro se sabia o que era Livelo, a maior parte nem sabia o que era Livelo. E outros jamais imaginavam a quantidade de pontos que tinham, mas ainda assim caem em golpes muitas vezes dessa forma, né? Então, acho que um dos principais desafios que a gente tem é, de fato, disseminar essa cultura de um comportamento seguro, porque isso, com certeza, vai evitar muita dor de cabeça para todo mundo, para o nosso cliente, para nós bancos, e vai trazer dor de cabeça para o criminoso do outro lado, que vai ter que buscar outra forma de atacar. Então, obrigado a todos aí que participaram, que escutaram a gente nesse horário. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Bom, eu começo mais uma vez agradecendo o convite, tá, Flávio? Realmente foi um painel muito qualificado. Pena que o Fabrício precisou sair. Eu tinha uma pergunta aqui para fazer para ele, porque às vezes a gente vai fazer um cadastro num determinado estabelecimento comercial, você vê lá quantidade de perguntas, inclusive pedindo dados sensíveis. Mas o que isso precisa, né, para efeito da compra que eu quero fazer? Sabe? Então, assim, acho que vai caber à ANPD, em algum sentido, também regular um pouco essa situação, né? E talvez a própria lei faça com que o agente de tratamento pense 3 vezes na hora de pedir uma informação que não vai ser útil para aquilo que ela se destina, né? Porque ele aumenta a superfície de risco dele. Então, é um agradecimento mesmo, Flávio, é um agradecimento especial a você, ao seu time da BBTS. Eu quero crer que nós, na segurança patrimonial, talvez sejamos o 2º ou 3º melhor cliente da BBTS, né? Aqueles 5 contratos que eu não cheguei a falar de todos, mas são 5 grandes contratos, com certeza fortalecem o banco, fortalecem o conglomerado. E eu tinha um chefe que ele usava a seguinte frase, aliás, esse chefe chegou a presidente do banco, né? E quem trabalha comigo conhece, né? Vamos remar que o comandante quer esquiar. Então, apesar dos números estarem excelentes, não podemos descansar, né? Então, vamos continuar remando forte para que o comandante possa esquiar. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo belíssimo evento e obrigado a essa plateia aqui que está até essa hora nos ouvindo. Obrigado. Bom, eu só posso agradecer a presença de todos, agradecer enormemente a participação nesse painel, falar que a BBTS, além de estar atuando fortemente nessa parte de segurança, o depoimento do Luiz Fernando nos engrandece. Nós também estamos investindo muito nessa parte cibernética. A gente não tem uma concepção de que uma empresa de TI pode estar fora do mundo cibernético. Então, essa é uma diretriz muito forte que nós contamos com o apoio do Conselho Diretor do Banco do Brasil, do próprio Conselho de Administração do Banco, do nosso Conselho de Administração, para fazermos essa transformação cibernética para que a gente possa ofertar produtos também no mercado. Ou seja, nós queremos que a BBTS seja um player relevante no mercado cibernético. Para isso, contamos com a parceria com a VM. A VM realmente é uma parceira nossa, então a gente agradece enormemente a parceria e todo o apoio que vocês têm nos dado. Então, obrigado, VM. De novo, queria também, além de Chabel, agradecer vocês, agradecer, Rafa, agradecer todo o apoio. Você tem sido um grande apoiador da BBTS nessa transformação para o cyber, tem nos dado muito apoio e muitas orientações. A gente pensa que isso é o futuro dessa junção entre o banco e a BBTS para ofertar ao conglomerado e avançarmos nesse aspecto, até porque quando a gente fala de setor público, tem poucas empresas com apetite que conhecem esse mercado, então a gente vê, além desse conglomerado financeiro, uma possibilidade de expansão para esse mercado. E, Luiz Fernando, de novo, muitíssimo obrigado pelo depoimento.
Para finalizar, eu não podia deixar de dizer que, Rafa, a gente realmente precisa fazer muita divulgação da questão relacionada à fraude, né? Porque é incrível, né? Primeiro, desconfie do senso de urgência, né? Toda fraude ela está relacionada a um senso de urgência. Você tem hoje 110 mil pontos Livelo vencendo. Não faz sentido uma coisa dessa. Ou então, entra no contato que você precisa agora no terminal, chega lá no terminal, você vê lá o QR Code, está escrito, não passa essa informação. A pessoa vai lá e passa a informação. Você fala, mas como é que você passou? Não é? E ninguém está imune, né, Flávio? Ninguém está imune. Ele está olhando para mim? Não, eu não caí no golpe, mas ó, foi quase. Só pra Quase. Eu vou ter que contar, agora que você falou, vou ter que contar. A BBTS, ela faz a gestão do 4004 do Banco do Brasil. E todo mundo sabe que o 4004 não faz ligação. Mas não quer dizer que você não possa receber uma ligação do 4004. Na prática, é alguém que está simulando aquele número. Não é o 4004 ligando. É emulação. É uma emulação. Pois bem, estava para viajar, eis que liga o 4004 dizendo que tinha feito uma transferência na minha conta de R$ 2.300 e que, para isso, eu tinha que tomar alguns procedimentos. Eu falei, não, pode bloquear, bloqueia. E aí, a pessoa, não, mas olha só, inclusive não está mais aparecendo na sua conta, mas, para bloquear, nós vamos precisar adotar determinados procedimentos. Foi nessa hora que eu falei, meu Deus do céu, olha o golpista, porque eu tinha que ter caído, eu tinha que já ter identificado esse problema na largada do telefone, mas eu não identifiquei. Na hora que ele comentou que tinha que fazer determinados procedimentos, eu falei, bom, ali está a fraude. Mas eles realmente são muito... O bom é que você aproveitou nesse momento e rasgou toda a mágoa, foi, o ódio, né? Eu contei depois... De amor, eu de contei eu contei para o Rafa, foi nessa hora que a gente usou palavras não muito republicanas, né? E o pior é que passou uns 40 minutos, me ligaram de novo. Mesma coisa, aí eu já estava mais esperto, né? Ainda falei, qual é a matrícula, né? Funcionário, qual é a sua matrícula? Aí o funcionário do Banco do Brasil falou uma matrícula com 4 dígitos. Nós conhecemos a matrícula do Banco do Brasil. Então, mas o fato é que é o seguinte, percebe que até nós que estamos lidando com esse assunto, às vezes, no momento que você estava na correria, naquele momento eu tinha que pegar um voo, estava no limite para pegar um voo. E eu correndo, tocou o telefone, é aquela ideia da urgência, de um benefício, e aí você acaba entrando. Mas, por isso que é importante você ter essa noção, porque saber que o Banco do Brasil não ia me pedir para adotar determinados procedimentos. E aí eu tinha que ter pego no início, não peguei, mas na hora que ele determinou para fazer determinados procedimentos, falei, não faz o menor sentido isso. Esse tipo de cultura a gente tem como agente, eu não estou falando só de estar na BBTS, nós aqui que fazemos parte desse conglomerado temos que ter essa cultura e passarmos para todos os nossos clientes, para os nossos amigos, porque o golpe está mais próximo do que a gente imagina. A engenharia social ela está muito mais perto do que a gente imagina e faz a diferença. E essa história do terminal é incrível. Está escrito lá, não passe esse QR Code e, além do bilhete de loteria, né, essa também é um fenômeno mais comum do que deveria. Então, para concluir de novo, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês nesse painel, agradecer todo o apoio que nos foi dado tanto pelo banco quanto pela VM e todos os nossos demais colaboradores. Nós agradecemos também o apoio da Intersystem, agradecemos o apoio da Oracle, da BMC, agradecemos também a Intersystem, que nos ajudou bastante nesse evento. Nós temos outros colaboradores nossos, outras empresas parceiras que estão agregando nesse ecossistema BBTS. Nós queremos fazer mais parcerias. Já foi dito, é necessário esse mundo de parcerias. A BBTS quer ser esse grande transformador tecnológico, não apenas do ecossistema do Banco do Brasil, mas para todo o conglomerado. E nós estamos muito empenhados em fazer essa transformação tecnológica e digital. Então, novamente, eu agradeço muitíssimo também a todos os funcionários da BBTS que nos ajudaram muito nesse evento, fizeram esse evento ser, na nossa concepção, um grande sucesso. Segundo ano, nós queremos repetir essa dose. Queremos, inclusive, já antecipar para o próximo ano, porque esse próximo ano teremos um evento ainda maior, uma vez que a gente entende que podemos criar, a partir desse ecossistema, talvez, um dos principais eventos de tecnologia aqui no
Centro-Oeste. Lembrando que no Centro-Oeste a gente tem uma carência muito grande desse tipo de evento. Isso está muito centrado em Rio, em São Paulo, mas em Brasília, dentro de Brasília a gente tem um ecossistema muito forte de tecnologia, a gente tem uma carência, a BBTS quer fazer parte desse processo. Então, de novo, muitíssimo obrigado a todo mundo da BBTS, a todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos terceirizados, e, principalmente, agradecer a todos que aqui estão e nossos parceiros por fazer desse evento um grande evento. Muitíssimo obrigado, desejo a todos uma ótima noite, desfrutem do nosso happy hour no final e, principalmente, contamos com vocês não apenas para parcerias, mas para o nosso próximo evento no ano que vem. Muito obrigado. Antes da gente fazer o encerramento, esse painel foi patrocinado pela ScanSource. A gente vai ver um breve vídeo, rapidinho. Prometo que eu já vou liberar vocês para o coquetel de encerramento. Acho que agora vai funcionar. Vamos ver. Tem sempre alguma coisa que nos faz levantar da cama todos os dias. Alguns chamam de propósito, um sentido, uma necessidade, um porquê. E no fundo, eu acho que todos nós temos o mesmo objetivo: o sucesso. É ele que nos motiva e que nos faz seguir sempre em frente, distribuindo tecnologias, soluções inovadoras e possibilitando que este objetivo se torne realidade para todos. Afinal, o sucesso está em cada movimento nosso, na performance, na inovação e, claro, no relacionamento com o cliente. A busca pela conquista nos faz romper barreiras e também nos torna protagonistas. Nos faz transformar as pessoas e as empresas. Nos faz entregar o que temos de melhor por meio de um ecossistema conectado. Os pequenos gestos podem impactar vidas. E as pequenas ações podem mudar o mundo. É hora de unir os nossos valores, a nossa diversidade, nosso propósito e o nosso reconhecimento. É hora de transformar, mas sem deixar de sonhar. Porque são os maiores sonhos que nos levam a esse sucesso. ScanSource, impulsionando o seu sucesso. Essa é a segunda edição do BBTS Connect e a nossa proposta é anualmente promover esse encontro tão proveitoso e inspirador com o objetivo de estabelecer e valorizar conexões com clientes, parceiros e convidados. Gostaria de agradecer ao presidente da BBTS, Flávio Basílio, e aos diretores Alfredo Carvalho, Gustavo Souza e Gustavo Pacheco pela realização do evento, a dedicação e profissionalismo da equipe de marketing e comunicação da BBTS e a presença de todos que nos acompanharam nesse dia tão especial. Esperamos vocês no BBTS Connect 2023. Foi um prazer tê-los conosco. Tenham todos uma ótima noite. Aguardamos todos vocês no coquetel de encerramento no espaço de convivência do BBTS Connect. Obrigada.